Paulo diz assim, acompanhem: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto também não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, obrigado pela tua palavra, obrigado porque nós podemos lê-la, e podemos crer que é a palavra que vem da tua boca, revelada, inspirada nos teus santos profetas, e que agora nós a lemos e queremos nela meditar para a nossa edificação. Pedimos, Pai querido, que o Senhor nos dê da tua graça, para que possamos compreender, assimilar, e que o Senhor cumpra com o propósito da tua palavra nesta noite, para a glória do Senhor. Nós oramos pedindo a mediação de Cristo Jesus, para a glória dele também. Amém. Queridos, nós temos um texto aqui que é um texto certamente conhecido dos irmãos. E hoje nós estamos no domingo de Santa Ceia, daqui a pouco vamos poder participar da ceia, lembrando que o último sola da reforma protestante é a Deus toda glória. Eu quero usar esse texto para a gente pensar essas duas coisas. Mas antes eu gostaria de ponderar com os irmãos algo que, antes de entrar no texto propriamente. A morte, ela é uma realidade para todos nós. Por mais que nós possamos aí rejeitar a ideia, não temos como negar a realidade da morte. Ela vai chegar para todos nós. Certamente daqui a 100 anos, nenhum de nós estará mais aqui. Certamente daqui a 100 anos, nenhum de nós estará mais aqui. Óbvio que daqui a 6 meses pode ser que algum já não esteja, pode ser que amanhã alguém já não esteja, mas certamente daqui a 100 anos, nenhum de nós estará mais aqui, porque a morte é uma realidade. Assim como a Bíblia deixa muito claro que a morte, ela é uma realidade, a morte espiritual também é uma realidade, como a vida espiritual, a vida eterna é uma realidade. Mas se a morte é uma realidade, nós queremos saber para onde nós vamos depois dessa vida. Para onde nós vamos depois que nós morremos, depois que nós passamos por essa vida, para onde nós vamos? Aquele que nos criou, aquele que criou o universo, aquele que criou a vida, aquele que criou todas as coisas, e é Ele quem diz para nós, nas Escrituras Sagradas, que a vida eterna, ela existe. A pergunta então é, eu quero saber como é que eu faço
para ter certeza de que quando a minha morte chegar, eu estarei na eternidade com Cristo. Eu não quero sair dessa vida, sair desse mundo sem ter essa certeza. Eu preciso saber e estar seguro do que eu preciso fazer para poder ter a certeza de que quando o dia da minha morte chegar, até parece música agora, né? Quando a minha morte chegar, eu ter certeza para onde eu vou. Agora, me permita fazer duas perguntas para você. Vamos imaginar, vamos pensar por algum instante que a sua morte chegue essa semana. Você já parou para pensar, e todos nós temos uma vida espiritual, todos nós, independente da nossa religião, independente da nossa fé, todos nós temos uma vida espiritual. E aí a minha pergunta é a seguinte: na sua vida espiritual, naquilo que você entende que desenvolve a sua espiritualidade, você já parou por algum instante para pensar sobre a sua morte e para onde você vai depois da sua morte? Você já parou para pensar aonde você irá após a sua morte? E a outra pergunta minha é a seguinte: vamos supor que você morra essa semana, suposição, não se assuste, né? Apenas uma suposição. Mas se você morre essa semana e você vai para o céu, e você chega na porta do céu e antes de você entrar, Deus olha para você e resolve lhe fazer uma pergunta. A pergunta é: qual a razão que eu tenho para deixar você entrar no meu céu? O céu é dele. E aí ele pergunta: qual é a razão que eu tenho para deixar você entrar no meu céu? Qual a resposta que você daria para Deus? A depender da resposta que você vai dar, você não vai entrar no céu. A depender da resposta que você vai dar, você estará dando glórias a si mesmo ou você estará dando glórias a Deus? Esse texto nos ensina algo sobre isso, algo muito importante. Esse texto nós podemos dividi-lo talvez em 3 partes. A primeira parte é quando a Bíblia descreve para nós exatamente qual é o nosso estado antes do nosso encontro com Cristo. E aí Paulo então diz que ele nos deu vida quando ele descreve a nossa situação sem Cristo. Ele fala que ele nos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. A Bíblia descreve um homem sem Cristo, um homem que ainda não foi regenerado, que não se converteu a Cristo. Ele descreve esse homem como uma pessoa morta. Morto. Um morto, ele não tem reação nenhuma. Você já foi em algum velório, participou de algum sepultamento onde o morto se mexe? E se mexer, você corre, não é? Morto não tem reação. Morto não reage a estímulos. O morto, se você colocar um vidro de perfume no nariz dele, ele não vai reagir. Ele não sente cheiro. O morto não ouve. O morto não sente. Todo mundo chora, menos o morto. Morto não tem reação nenhuma a qualquer estímulo. Quando Paulo descreve, irmãos, uma pessoa como morta, a pessoa sem Cristo, morta, ou seja, morte espiritual, uma pessoa que está morta espiritualmente, Paulo está dizendo que uma pessoa que é morta, ela não tem estímulos. E o que mata uma pessoa? Delitos e pecados. O pecado, ele nos tira toda sensibilidade para com as coisas de Deus. O pecado, ele tira de nós qualquer reação em direção às coisas de Deus. A pessoa que está morta é uma pessoa que não tem vontade. Ela não tem vontade para ler a Bíblia, ela não tem vontade para orar,
ela não tem vontade para se santificar. O morto, ele não reage, ele é uma pessoa inerte, é uma pessoa indiferente, é uma pessoa que não deseja as coisas de Deus. Quantas vezes nós pregamos o Evangelho, convocamos as pessoas ao arrependimento, convocamos as pessoas a se entregarem a Cristo, a viverem uma vida para Cristo, e as pessoas, elas não têm qualquer reação, porque elas estão mortas. O morto, portanto, ela não deseja as coisas espirituais. É assim que Paulo descreve alguém que não teve ainda o seu encontro com Cristo. Aí no verso 2 Paulo fala, nos quais andastes todos nós, ou seja, nos nossos pecados. E agora Paulo então vai falar de três grandes inimigos da nossa vida cristã, da nossa vida espiritual, mas Paulo também fala dessas três forças que procuram nos afastar de Deus. Ele fala, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo. Mundo. Preste bem atenção. O mundo é uma força que procura sempre nos afastar de Deus. Em João, lá no Evangelho, na primeira carta de João, João também fala do mundo, da carne e do diabo. Paulo está aqui citando os três. Ele cita, por exemplo, o mundo. E mundo aqui não é esse mundo que Deus criou, essas coisas belas que Deus criou. Mundo aqui é um sistema que trabalha contra o reino de Deus. O mundo é um sistema contrário à vontade de Deus. O mundo aqui é aquele conjunto de valores, sistema de valores, um padrão contrário àquilo que agrada o coração de Deus. As pessoas, elas podem estar no mundo e elas se casam, elas trabalham, elas estudam, elas se divertem, elas planejam, mas elas fazem tudo isso sem Deus fazer parte da vida delas. Deus não faz parte do plano, Deus não faz parte do planejamento. Elas estão seguindo o mundo, elas estão seguindo o sistema, elas estão seguindo o padrão, elas estão seguindo aquilo que a maioria decide. O mundo nos afasta de Deus, o mundo traz prazeres, o mundo traz desejos, o mundo traz decisões para nós. O mundo vai trazendo coisas, entrando coisas na nossa casa. O mundo traz coisas o mundo entra através das mídias, da televisão, da internet, das amizades. O mundo vem até nós através de diversos caminhos, mas tudo isso procurando nos afastar de Deus. É por isso que Tiago fala, aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. João fala, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ou seja, a Bíblia está o tempo todo chamando a nossa atenção para a questão do mundo. E aí nós estamos aqui vendo que Paulo, que está dizendo que uma pessoa que ainda não está em Cristo é uma pessoa que anda segundo o curso desse mundo, segundo o planejamento desse mundo, segundo esse sistema mundano, segundo o príncipe da potestade do ar. Agora Paulo vai falar de Satanás. Paulo vai falar do diabo. O diabo é outro inimigo que nós enfrentamos. Segundo o príncipe da potestade do ar, e esse príncipe da potestade do ar é o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O diabo gera em nosso coração desobediência. O diabo, ele gera no seu coração o caminho da desobediência, o caminho para desagradar a Deus.
E Paulo então descreve que alguém que não está em Cristo é alguém que é o filho da desobediência. Provavelmente aqui querendo nos comparar a Adão e Eva, que foram os desobedientes, diferente de Cristo, que é o filho da obediência. Cristo é o que obedece e Adão e Eva são aqueles que desobedeceram. Então, os filhos da desobediência são aqueles que estão sempre desobedecendo a Deus e que não têm prazer na obediência. Nos filhos de Deus, quem atua é o Espírito Santo de Deus. Mas naqueles que não são filhos de Deus, quem atua é o espírito da potestade do ar, é o espírito maligno que atua nos filhos da desobediência. E Paulo no verso 3 fala, entre os quais também todos nós andamos outrora. E agora ele fala, andando segundo as inclinações da nossa carne. Veja que ele citou o mundo, citou o diabo, e agora ele cita a carne. Os três grandes inimigos do cristão: o mundo, a carne e o diabo. E aqui Paulo então diz que antes de conhecer a Cristo, todos nós, antes de conhecer a Cristo, nós andamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então Paulo mostrando aqui agora a nossa natureza pecaminosa e mostrando que antes de se entregar a Cristo e de crer em Cristo, nós vivemos para satisfazer os desejos da nossa carne, fazendo, portanto, a vontade da carne, fazendo, portanto, a vontade dos pensamentos. É interessante como as pessoas que não conhecem a Cristo acham que são livres. Acham que são livres. A semana passada eu estava conversando com um moço, ingressante na nossa universidade, do Mackenzie, estava conversando com ele, e eu estava falando para ele a respeito de Cristo, e que ele precisava conhecer a Cristo. Ele falou, mas ele disse assim, pastor, eu sou muito jovem, eu tenho só 19 anos, e eu então preciso primeiro aproveitar muito a minha vida, primeiro eu quero aproveitar a minha liberdade. Interessante. Em algum lugar lá atrás, alguém ensinou para aquele jovem que ser crente é não ser livre. Veja que Paulo ensina totalmente diferente. Paulo fala que todo aquele que está em Cristo é livre. Ele fala que Cristo veio para nos dar liberdade. Ele veio para dizer que realmente nós somos livres. Só o crente entregue a Cristo, que vive a vida de Cristo, ele de fato é livre. Ele de fato é livre, porque ele pode fazer o que ele quer. Ele pode fazer tudo aquilo que ele quer, tudo aquilo que o seu coração deseja, porque se o seu coração está nas mãos do Senhor, se o seu coração é um coração moldado pela vida de Cristo, ele pode fazer tudo aquilo que ele quer. Por isso que ele pode orar dizendo, Senhor, satisfaça, Senhor, os desejos do meu coração, porque alguém que está em Cristo, os desejos do seu coração são desejos santos, são desejos consagrados. Uma pessoa que não está em Cristo, ele não é livre, ela não é livre. Não, ela não é livre, porque ela vive escravizada aos seus desejos. Ela usa da liberdade dela para fazer o que é errado. Ela usa da liberdade dela para praticar sexo a hora que ela quer. Ela usa a liberdade dela para usar drogas. Ela usa a liberdade dela para fumar, beber, ir para as baladas, para fazer as coisas que o coração pecaminoso deseja. É como alguém falou, eu sou livre, eu posso parar de fumar a hora que eu quero. Já parei pelo menos umas 50 vezes. Ele não é livre, ele é escravo. Escravo. Agora, o verdadeiro crente, ele é livre. É aquele que Santo Agostinho disse assim,
Santo Agostinho diz: ama a Deus de todo o seu coração e você pode fazer tudo o que você deseja. Ama a Deus, ame a Deus de todo o seu coração e você pode fazer tudo o que você deseja. Então você realmente é livre. Você é livre para fazer tudo o que você quer. Está entendendo o que Agostinho disse? Mas uma pessoa sem Cristo, ela não é livre. Ela é escrava. Escrava da carne. Escrava da sua natureza pecaminosa. Escrava dos seus desejos. E ainda, irmãos, veja que Paulo fala que uma pessoa sem Cristo, ela por natureza, ela é filha da ira. Paulo fala: e éramos por natureza filhos da ira. Filhos da ira de Deus. Uma pessoa sem Cristo, ela está debaixo da ira de Deus. São filhos da ira. A ira de Deus é diferente da nossa ira. Alguém pode se assustar, mas Deus fica irado? Sim, Deus fica irado. Diferente da minha ira, que a minha ira pode ser uma ira pecaminosa, a ira de Deus nunca é uma ira pecaminosa. A ira de Deus não é um sentimento descontrolado de Deus. A ira de Deus é um sentimento, é uma ação, é uma reação de Deus em razão da sua santidade. É em razão da sua vontade santa, onde Deus decide punir aqueles que erram contra a sua vontade. E Paulo então diz que por natureza nós já nascemos debaixo da ira de Deus. Já nascemos debaixo da ira de Deus, já nascemos condenados sob a ira de um Deus santo, de um Deus que tem uma vontade, que essa vontade ela precisa ser obedecida, ela precisa ser seguida. E toda desobediência será castigada. Então o Deus poderoso, o Deus santo, ele fica irado quando a sua vontade não é cumprida. Por isso haverá um dia em que Deus há de manifestar a sua ira sobre todos os desobedientes. Por isso que o inferno é uma realidade. Por isso que o inferno é uma grande realidade que nós vemos na Escritura Sagrada, irmãos. E éramos por natureza filhos da ira, como os demais. Que situação o texto nos mostra aqui dos versos 1 a 3. Paulo fala então que nós antes de Cristo estávamos mortos, estávamos escravizados a esse mundo, estávamos escravizados à nossa vontade, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, que éramos por natureza filhos da ira. Esta é a situação de um homem sem Cristo. É um homem morto, é um homem escravizado e é um homem condenado. Paulo diz isso. O homem sem Cristo é um homem morto. O homem sem Cristo é um homem escravizado. O homem sem Cristo é um homem condenado debaixo da ira e da maldição de Deus. Olha o verso 4, como que muda tudo. No verso 4, Paulo fala assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida. A palavra misericórdia significa, é uma palavra no grego, dupla no grego, que dá a ideia de colocar o miserável no coração. Uma pessoa misericordiosa, ou Deus sendo misericordioso, Ele traz alguém que não merece compaixão, mas Ele usa de compaixão para com essa pessoa. É a história que conta quando uma mulher, uma mãe, clamava pedindo para que o carrasco não executasse o seu filho. E ela então clamava pedindo: tenha misericórdia do meu filho, tenha misericórdia, não mate, não elimine. E ela clamava chorando de joelhos aos pés do carrasco, pedindo que o filho não fosse morto.
E o carrasco então olhando para ela dizendo, você não conhece o seu filho não merece misericórdia. Ele é um criminoso e ele precisa morrer. Isso na época de Napoleão. E ele então dizia, o seu filho não merece misericórdia. E aquela mãe então chorando, olhando nos olhos do carrasco e disse, eu estou pedindo misericórdia exatamente por isso, é porque ele não merece. Ele não merece. Quando Deus olha para mim e Deus olha para você, Ele não vê alguém que merece a graça. Ele não vê isso. É porque Deus olha para mim e para você e vê que nós, antes dele, antes de Cristo, estamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, que nós não temos reação nenhuma em direção a Deus, nada que Deus possa fazer e oferecer. Se nós estamos mortos, nós não conseguimos ir a Ele. É porque nós estamos escravizados à nossa vontade, é porque somos escravos da nossa carne, é porque somos escravos dos nossos desejos, das nossas vontades, é porque andamos segundo as inclinações da nossa carne e dos nossos pensamentos, é porque nós somos filhos da ira, estamos condenados, nascemos condenados. É que Deus usa de misericórdia. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele, e por causa do grande amor com que Ele nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. É aquele morto que está lá no caixão, é aquele morto sem reação nenhuma, é aquele morto sem vontade, é aquele morto que nada pode fazer, mas que Deus então coloca vida dentro dele. Coloca vida. E ele então pode sair daquele caixão. Ele pode sair dali. Ele pode retornar. E Paulo então fala que nós estávamos mortos e ele nos deu vida juntamente com Cristo. Isso é graça. Veja, isso é graça. Pela graça sois salvos. É a situação, irmãos, de alguém sem Cristo. Agora essa pessoa precisa da sua graça, da sua misericórdia. E Paulo fala, pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Graça é um favor que Deus nos faz, um favor que nós não merecemos. Deus não viu absolutamente nada em mim, nada em você. Deus não viu absolutamente nada no homem pelo qual pudesse salvá-lo. O mérito não está em mim, o mérito não está em você, o mérito não está em nós, o mérito está nele. Deus olha para alguém morto, Deus olha para alguém escravizado, Deus olha para uma pessoa condenada e por causa da sua misericórdia, do seu grande amor, Ele nos dá a vida. Ele nos dá a vida, por causa da sua rica misericórdia, Ele deu vida. Isso é graça. Se você chegar um dia no céu e Deus perguntar, afinal de contas, por que eu devo deixar você entrar aqui no meu céu? Se a sua resposta for, eu vou entrar no céu porque eu fui membro da Igreja Presbiteriana do Parque São Domingos, você não entra. Isso é mérito. Eu vou entrar no céu porque eu fui batizado e professei a minha fé. Isso é mérito ainda. Eu vou entrar porque eu distribuí muitas cestas básicas. Não vai entrar no céu. Você só entra na eternidade se o Senhor lhe der vida. Isso não depende de você. E talvez até hoje você ouve o Evangelho, você ouve que tem que se entregar a Cristo, mas você continua ainda sem reação, você ainda não move um músculo em direção a Cristo, você não sai de onde você está, sequer o seu coração é tocado, você não sente o que é a graça, você ainda não sabe o que é a misericórdia de Deus, você continua ainda como um morto, que não sente, que não se emociona, que você não tem vontade nenhuma de se mover e de sair do lugar em que você está. Sabe o que é isso? É que você precisa da graça. Você não vai entrar no céu porque você é bonito. Você não vai entrar no céu porque você é uma pessoa educada. Você não vai entrar no céu porque é uma pessoa boa. Você não vai entrar no céu porque é membro da igreja. Você só vai entrar no céu se um dia você reconheceu que estava debaixo da ira e da maldição de Deus e que precisava crer na obra da cruz e que precisava se arrepender dos seus pecados
e que precisaria crer nele. Paulo fala que nós estávamos mortos em nossos delitos, mas ele nos deu vida juntamente com Cristo, e juntamente com ele nos ressuscitou. Nos ressuscitou. Sabe quando uma pessoa está ali, uma parada cardíaca, e alguém chega com aquele equipamento desfibrilador para poder ressuscitar? Sabe desse equipamento que a pessoa então chega lá, tum, tum, a pessoa dá cada pulo, não dá? Tum, dá uns pulões assim, não tem um negócio assim? E aí, vamos, ele está quase indo. E os médicos ali, os profissionais então começam a dar um choque um atrás do outro, e ele dá cada pulo, vamos ressuscitar, ele está indo, mas vamos ressuscitar. É mais ou menos essa ideia. Às vezes a gente olha para algumas pessoas e que você fala, olha, o Espírito Santo tem que desfibrilar essa pessoa. Sabe, o Espírito Santo tem que meter um negócio no coração dela, porque do jeito que está, ela está morrendo. Não é isso? Não tem gente assim? Não na nossa igreja. Mas eu sei que tem gente por aí que precisa, sabe de quê? Ser ressuscitada. Ressuscitada. Ele diz, e ele nos ressuscitou, e olha que presente, irmãos, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos colocou numa posição de honra, de destaque na presença do Senhor, para mostrar nos séculos vindouros. Agora preste atenção, por que Deus me salvou, por que Deus fez isso em direção a mim, por que Deus resolveu vir em minha direção e me ressuscitar e tirar da minha morte espiritual, da minha escravidão, da minha condenação. Por que Ele resolveu fazer isso? Não é por mim, não é por minha causa, não é por você. Deus não fez isso para poder salvar alguém. A maior paixão de Deus é que o nome dele seja glorificado. Sabe por que Deus salva pessoas? Para que o nome dele seja glorificado. Aqui Paulo está dizendo, para mostrar nos séculos vindouros, ao longo dos séculos vindouros e na eternidade, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. A maior glória de Deus é que Ele receba, portanto, toda a glória da salvação das pessoas. Irmãos, a glória não é nossa. Você vai chegar um dia no céu, se chegar um dia no céu, você vai poder dizer, sabe, Senhor, por que eu vou entrar aí? A única razão que eu tenho para entrar no seu céu, sabe qual que é? É que Cristo Jesus morreu na cruz por mim. Eu criei na obra do Salvador lá na cruz e eu me entreguei a Ele. Eu me arrependi dos meus pecados e tomei uma decisão de viver a minha vida para Ele. Obrigado pelo seu plano na minha vida. Obrigado porque é a sua obra na minha vida. Aí Deus estará dizendo para você, pode entrar. Porque a glória dele. Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória dele, totalmente dele. Só a Deus seja dada a glória pela nossa salvação. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, ou seja, nem a fé vem de você. A fé também é dom de Deus. Então ninguém pode até dizer, eu estou salvo porque eu tomei uma decisão de crer. Até a fé é dom de Deus, é graça de Deus na nossa vida. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha só. Não de obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. A glória não é sua. Não vem de obras. Não vem pelo que você faz. A obra é de Deus. A glória é de Deus. Tudo é de Deus. Não existe salvação por obras. A salvação é pela graça, por meio da fé. Não existe salvação 50-50, metade obras e metade fé. Não existe. Salvação é totalmente pela graça de Deus. Imagine que você vai atravessar um precipício e amarra uma corda bem grossa, Só que a corda ela não é
grande o suficiente, o tamanho dela não é suficiente para você atravessar do outro lado. Aí você resolve amarrar no pedaço, emendar a corda, fazer uma gambiarra ali, então você emenda naquela corda para dar o comprimento exato e você amarra uma linha de costurar, uma linha 10. Pega uma linha forte, tá? Uma linha 10. E aí você emenda. Você tem 50 metros de corda e você só tem 5 metros de linha. Aí você pega e emenda aquela corda, põe a linha 10 e então amarra e coloca lá. Eu pergunto, você atravessaria o precipício pendurado nessa corda? Não, né? 50 metros de corda e só 5 de linha. Atravessaria? Certamente não. Não importa se você confia na graça de Deus 50%, 80%, 90%, 99% e 1% em você. Se você confiar pelo menos em 1% em você, ainda não é graça, é obra. Por isso que Tiago fala, se o homem guardar toda a lei, mas tropeçar num único ponto, ele se torna culpado por toda a lei. Você pode viver 100 anos, e durante 100 anos você cumprir toda a lei, mas o dia em que você pensar algo que desagrada a Deus, ou falar algo que desagrada a Deus, um único pecado, torna você condenado para a eternidade. Quantas pessoas alguém precisa matar para ser presa? 10? 20? Uma tentativa? A salvação é totalmente de graça. Totalmente de graça. Totalmente. E por isso que Paulo fala, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. A glória é toda dele, é toda de Cristo. E ele termina o verso 10 dizendo assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. É interessante que Paulo termina de falar que nós não somos salvos pelas obras, mas no entanto no verso 10 ele diz que nós somos feitura dele em Cristo Jesus para as boas obras. Preste bem atenção nisso. O crente ele não é salvo pelas obras, mas ao ser salvo, ele tem prazer em fazer boas obras. As boas obras não são a causa da minha salvação. A causa da minha salvação é a graça de Deus, mas as boas obras, elas se tornam uma evidência da minha salvação. E Paulo então diz que nós somos feitura de Deus, criados em Cristo. Veja que as boas obras também elas são em Cristo, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos dela. Veja que até as nossas boas obras também é pela graça de Deus, porque de antemão Deus já preparou para que estivéssemos andando em boas obras. Irmãos, quando os reformadores ensinavam que a salvação, tudo é para a glória de Deus, a glória é somente a Deus, glória é somente a Ele, é isso que nós estamos dizendo aqui. Pregar a salvação da graça de Deus, salvação pela graça de Deus, é anunciar que tudo é para a glória dEle, nada é para a nossa glória. Deus não divide a sua glória com ninguém, tudo é para Ele, tudo é para Ele. A salvação é pela graça do começo ao fim. E eu termino fazendo aqui algumas aplicações. Primeiro, quem sabe você que está hoje aqui, ainda não foi alcançado por essa graça. Você não tem a mínima noção do que seja isso. Talvez ouvindo um pouco hoje à noite, você já tem a mínima noção. Já tem alguma noção do que é a graça de Deus. Talvez hoje que você que está aqui ainda não foi alcançado por essa graça e não sabe para onde você vai quando a sua morte chegar.
Aliás, antes mesmo de você morrer, você já não consegue desfrutar da alegria, da intimidade e da comunhão com Deus. Paul Washer esteve no Mackenzie o ano retrasado, lotou o auditório, os 3 auditórios do Mackenzie, Rui Barbosa, Escola Americana e outro auditório menor, 3 vezes na mesma noite. Paul Washer, um grande pregador. E uma das mensagens, eu ouvi as 3 mensagens de Paul Washer, e uma das mensagens, Paul Washer diz o seguinte, que a pior declaração que a Bíblia faz para você, que ainda não é crente, é que Deus é bom. Ele diz, a pior declaração que a Bíblia faz para você que ainda não é cristão, para você que ainda não se rendeu a Cristo, não se arrependeu dos seus pecados e não recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, a pior declaração que a Bíblia faz para você é que Deus é bom. E por que é a pior declaração? É a pior declaração porque você não é. Você não é bom. Nenhum homem é bom o suficiente para Deus salvar. Então essa é a pior declaração. Você não é bom. Você não está em sintonia com Deus. Você não consegue agradar a Deus com a sua própria vida. Fora de Cristo você não consegue fazer absolutamente nada para agradar a Deus. Deus é bom, mas essa declaração é terrível porque você não é e você não consegue agradar o Senhor em nada. Fora de Cristo você não consegue agradar a Deus. Isso não significa que você não faça coisas boas. Você pode ser um bom filho, você pode ser um bom pai, você pode ser uma pessoa educada, você pode, enfim, ser um monte de coisa. Isso não significa que você seja uma pessoa má, ruim, perversa. Não. Mas você não é uma pessoa boa o suficiente para ser salva pelos seus próprios méritos. Então você precisa de Cristo. Se você não é uma pessoa boa o suficiente para agradar a Deus com sua própria vida, com seus próprios méritos, então você precisa de Cristo. E hoje você precisa, quem sabe, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Você deve invocar o Senhor enquanto Ele está perto. E é interessante que essa expressão enquanto significa que o tempo pode terminar. Você pensa que você vai ouvir o Evangelho e vai abusar da graça de Deus e fazer pouco caso da graça de Deus até quando? Há um momento em que esse enquanto já não vai mais existir. Por enquanto, os profetas, os pregadores estão sempre dizendo a você, busque ao Senhor enquanto você ainda pode encontrar. Busque ao Senhor enquanto Ele está perto. Mas chegará um tempo em que você não vai mais poder abusar da graça de Deus. Vai chegar um tempo em que você não vai mais poder ouvir disso. Quando será tarde demais para você continuar abusando da graça de Deus. Há um tempo em que você ainda está abusando dessa graça, mas chegará um tempo em que não mais será possível. Então, por isso, que uma mensagem como essa, tentando desafiar você, e pensando, quem sabe, até num filho de um crente que está afastado, distanciado, e que, quem sabe, pensa que a salvação sua, a salvação desse filho é porque o pai é salvo, então eu também vou ser salvo. Como se fosse possível. Não abuse da graça de Deus. E minha terceira aplicação é pensando em nós que já somos salvos. Lembrando disso, de que Deus nos convoca também a uma vida de boas obras. A uma vida de boas obras, uma vida que dê frutos. Então nós podemos
e devemos viver uma vida de santidade. Boas obras aqui é um monte de coisa. Boas obras aqui não é só dar comida para pobre. A gente pensa em boas obras só isso, né? Mas boas obras aqui é ser uma pessoa gentil, é ser um marido mais exemplar, é ser uma mulher mais consagrada, uma mãe cumprindo seus princípios bíblicos, é ser alguém que está testemunhando dessa graça de Deus àqueles que ainda não a conhecem, é ajudando um necessitado, é distribuindo alimentos para aqueles que precisam de comer. Sim, tudo isso pode ser uma boa obra. E Deus então nos convoca a que nós que já estamos em Cristo, que somos salvos e que estamos descansando na graça e na salvação de Cristo, Ele nos convoca a vivermos uma vida de boas obras, uma vida de testemunho cristão, onde a nossa vida está sendo transformada dia após dia. E até nesse momento nós damos glória a Deus e dizemos a Ele: a glória, Senhor, é toda tua. Louvado seja o teu nome.